Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje eu vou falar sobre por que ainda não inventaram a vacina para diabetes tipo 2, nem a diabetes tipo 1. Vou também explicar direitinho o que aconteceu no Diabetes News passado, que o áudio não funcionou. Então você vai entender sobre a remissão da diabetes e a importância dos exames e quais exames são interessantes para você conseguir ver como está a sua diabetes. Para quem ainda não se inscreveu, clique em se inscrever, ative o sininho. Toda quinta-feira tem o Diabetes News, que é o melhor conteúdo da semana, que eu pego um artigo e venho aqui explicar para você. Caso você tenha dúvida, escreve aqui embaixo do vídeo, eu vou escrever a resposta aqui, ou no próximo Diabetes News eu gravo e explico para você a sua dúvida, para deixar tudo bem esclarecido. Então, sem muita demora, já vamos para cá. Por que ainda não temos uma vacina contra a diabetes? Vamos lá. Então, na última semana, um paciente me perguntou, o artigo aqui é do endócrino, Carlos Eduardo Barra Curi, endocrinologista. Muito interessante. Na última semana, um paciente me perguntou no consultório por que já existem várias vacinas para controlar Covid-19 em tão pouco tempo e até hoje nada de vacina para diabetes. É uma questão integrante e que merece nossa reflexão. O primeiro ponto a considerar é que o Covid é uma doença infecciosa cujo agente causador foi devidamente descoberto. A ciência conhece as características físicas, estruturais e genéticas do coronavírus. Com isso em mãos, foi possível planejar e desenhar vacinas. Em resumo, conhecemos a causa da doença. E aí vem aqui, o diabetes, para começar, não é uma doença, só mais um grupo de doenças. A versão mais comum são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, sendo que, lembra, tipo 2 é 90% dos casos. Esse, de longe, é o mais prevalente, está ligado a maus hábitos alimentares comuns nas últimas décadas. Sedentarismo, dieta excessiva e desregrada, obesidade. Então, são as principais causas da diabetes tipo 2, sedentarismo, dieta excessiva e desregrada e obesidade. Esses são os principais motivos. Por isso que muitas pessoas falam que a diabetes poderia ser evitada. E agora, nesse vídeo, você vai entender como que isso acontece. E eu vou te explicar naquele exame que no outro Diabetes News ficou falho. Você vai entender exatamente por que a diabetes ela pode ser evitada. Além disso, a diabetes tipo 2 possui um grande componente hereditário. Essa é uma relação super discutida. A maioria das pessoas falam que chega a ser 10% a questão da hereditariedade, que se os seus pais têm a diabetes tipo 2, você vem a desenvolver. Ela é mais relacionada a sedentarismo, dieta excessiva desregrada e obesidade do que a questão hereditária, que ainda não conhecemos em detalhes. Não há um único gene envolvido com o problema, mas várias unidades do DNA associadas a ele. E aí que ele vai falar uma coisa bem interessante, Assim como vamos mudar a carga genética de uma pessoa com tantos genes em jogo, como vamos vacinar uma pessoa para comer menos ou então imunizá-la para exercitar-se mais? Isso aqui seria praticamente um sonho, você ter uma vacina para estimular as pessoas a fazerem mais exercício. Iria ser um trabalho muito mais fácil, meu como personal, das pessoas falarem, eu quero fazer, me fala o que precisa fazer. E agora, no caso, eu preciso convencer você que o exercício físico é importante e te motivar a fazer e continuar fazendo, porque é a persistência e a continuidade que vai dar o resultado na sua glicemia. Isso não existe, infelizmente. Pensando agora em diabetes tipo 1, aquele que desde o início depende da reposição de insulina, o fato é que não conhecemos a causa até hoje. É uma doença autoimune. O seu corpo começa a combater esse hormônio chamado insulina. Por isso que a gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. O tipo 1, ele não tem a insulina. No tipo 2, você fica resistente à insulina e é isso que a gente vai ver nesse exame que eu vou mostrar agora, a remissão e como acontece a relação da insulina com a glicemia em jejum, que são dois índices importantíssimos. Você tem que fazer esses exames. Simplesmente não sabemos ao certo motivo qual o sistema imune das pessoas que desenvolve a doença, passando a agredir as células produtoras de insulina lá no pâncreas. Se não sabemos a causa, como podemos fazer uma vacina? É por essa e outras
que é tão difícil prevenir ou mesmo curar o diabetes. E hoje você vai entender como isso acontece, a do tipo 2. A do tipo 1 ainda não sabemos. Mais e mais pesquisas são necessárias para entendermos melhor cada tipo de diabetes, suas causas e assim pensar em se vacinas poderão ser úteis ou não nesse contexto. Vamos agora para o artigo. Então, tá aqui, ó. Esse é o artigo. Deixa eu fazer direitinho, porque da outra vez falhou. Agora foi. Antes de mais nada, você tem que saber, ó, glicose em jejum. Vamos riscar aqui, ó. Insulina em jejum, Roma-IR, hemoglobina glicada. Ops, esse aqui falhou. Esses são os exames. Esse não tá dando. São os exames que você. Ops, escapou. Voltou. Que você tem que sempre estar fazendo para entender como está a sua diabetes. Então, eu vou voltar para os artigos aqui novamente, para você pegar os números de referência. Então, vamos lá. Ó. Apareceu certinho. Então, hemoglobina glicada. Vamos relembrar. Fez o exame de sangue de hemoglobina glicada. Nível normal. 4,5 a 5,6. Pré-diabetes, 5,7 a 6,4. Superior a 6,5. Considerado diabetes. A pessoa já tem a diabetes. Como que eu sei se a diabetes está boa? Ela tem que estar controlada. Então, ela fica entre 6,5 e 7,0. Esse é uma pessoa que já tem a diabetes, já toma a medicação, faz atividade física e come direitinho. Ele vai ficar entre esse número. Roma-IR. O que é o Roma-IR? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Considera-se como um valor normal de Roma-IR até 2,8. E agora você vai entender. O Roma-IR mostra se você está com chance de vir a desenvolver a diabetes, se o seu organismo já está resistente à insulina ou não. É um exame fundamental. E para quem tem dúvida, existe esse link aqui, ó, que eu vou deixar na descrição, ó, para vocês entenderem. Esse é o Diabetes News passado, que está aqui, ó, diabetes tipo 2 tem cura, diabetes no 38, esse que eu estou gravando é o 39. Embaixo, ó, você vem aqui, clica, ó, mostrar mais. Aqui sempre vão estar os links dos sites que eu falo. Então, qualquer dúvida, por exemplo, esse aqui, ó, calculadora São Marcos Laboratório, que é a calculadora do Roma-IR. Você vai vir aqui na descrição do vídeo e vai colocar aqui, ó, clicou aqui, vai abrir a calculadora que eu estou usando. E aí você desce lá embaixo, ó. Eu não cliquei no errado. É nesse aqui. Agora foi, ó, que é o São Marcos, que é esse que está aqui. Desce aqui, tem várias calculadoras aqui, ó. Venho no índice Roma-IR, que é o que está aberto aqui. Aí você vai pegar o seu exame. Vamos supor que a insulina em jejum deu 7. E a glicemia em jejum deu 110. Você calcula, ó, Roma-IR 1,9. Então, segundo aqui a literatura, 2,8 está ótimo. Mas vamos supor que depois a sua insulina deu 14. E a gente vai calcular. Já deu 3,8, então ele está acima. Então você já está resistente à insulina. Você pode estar com o seu exame de hemoglobina glicada normal, ainda num caso de pré-diabetes ou às vezes até baixo. Mas, com esse número de Roma-IR, você já está resistente à insulina. Caso você não mude os seus hábitos, muito provavelmente entre 5 e 10 anos você venha a desenvolver a diabetes. E é isso que a gente vai discutir agora nesse exame. Então, vamos olhar aqui, ó, 2018. A gente tem aqui a glicose em jejum, ó, glicose de jejum. Entre 70 e 99, ela já deu 102. Mas a hemoglobina glicada, ó, tá normal, 5,5. Lembra, para quem não lembra direito, hemoglobina glicada
pré-diabetes é de 5,4 a 6, 5,7 a 6,4. No caso dela aqui, ó, deu tranquilo a hemoglobina glicada. Só que em 2019 já foi aqui, ó, para 107. E olha aqui o que apareceu: insulina em jejum, 11. Já temos aqui, ó, o HOMA-IR que a gente acabou de ver, lembra? 2,8 já é para ter um alerta. Então aqui já começou a ter a resistência à insulina. Por quê? Como é que você sabe disso, Stefano? Olha a conta. Em 11, você pega de jejum, deu 2,9. Já tem a resistência à insulina. Muito provavelmente essa pessoa já poderia desenvolver a diabetes nos próximos anos. Por isso que todo mundo fala que 90% dos casos da diabetes poderia ser evitado. É exatamente esse um quadro perfeito para a pessoa entender como que você poderia ter a remissão da diabetes e evitar a diabetes. Então, essa pessoa, esse aluno que eu tive esse contato com a médica, foi muito feliz, fez esse exame e já deu um alerta. Olha o que aconteceu aqui depois. 2020, ó, fevereiro de 2020, esse ano, início de pandemia. Olha o que aconteceu com a insulina, lembra? A insulina em jejum, ela aumenta quando o seu corpo começa a ficar resistente. Então, se aqui, deixa eu apagar esse pedacinho, se aqui estava 11 e aqui foi para 14, significa que você precisa de 14 para tentar manter a sua glicose de jejum entre 70 e 97, mas ela já não conseguiu, ó, já foi para 111. Aqui a gente precisou de 11 para conseguir 107. Aqui a gente com 14 já está 111. Então já mostra que está resistência à insulina, ela não está funcionando direito, está precisando de cada vez mais insulina. E o HOMA-IR já ficou num valor de síndrome metabólica, que é a resistência à insulina. Então já mostra aqui um grande problema que precisa ser mudado. A gente vem aqui, ó, no mês 5 de 2020. Está praticamente a mesma coisa, não mudou nada com relação ao exame. Você vê que até a hemoglobina glicada, ó, manteve a mesma. Mas olha o que aconteceu aqui, ó, no mês 8. Então, com a mudança de hábito, a mudança alimentar, com a medicação, exercício físico, olha o que aconteceu aqui, ó, mês 8. 15, 3,9, 5,4. Ainda não se mudou nada, mas no mês 11, olha a diferença que deu. Em 3 meses de reestruturação, hábitos alimentares saudáveis, exercício físico, olha a insulina que aconteceu. De 15 foi para 7. Então, a insulina voltou a funcionar de uma maneira apropriada. A glicose de jejum dela, olha que maravilha, 92, sendo que antes, ó, chegava a 106, 109. E o índice HOMA-IR, olha que presente, 1,6, saiu da síndrome metabólica. Muito difícil dessa pessoa vir a desenvolver a diabetes. Só se ela voltar aos hábitos alimentares antigos, voltar a fazer tudo o que ela estava fazendo antes, sedentária, acima do peso, hábitos ruins alimentares. Então é exatamente os exames que você precisa fazer sempre para entender como que está o controle da sua diabetes e saber se você vai conseguir chegar até a remissão dos remédios. O que vai te mostrar a remissão dos remédios? É a insulina em jejum que volte a funcionar de uma maneira apropriada. Esse é o grande exame que você tem que fazer sempre para entender como está a sua saúde. Se você volta ao médico, os seus exames aqui estão praticamente os mesmos e ele pede para você aumentar a medicação, significa que a sua saúde piorou. Se você vai ao médico e ele mostra aqui que a insulina de 15 passou para 7, significa que você melhorou. E aí depois, em último passo, ele vem para o desmame da medicação, para ver como é que o seu organismo volta a funcionar. Então, esse foi um exame que eu fiquei muito feliz de receber. Deixa eu voltar aqui para mim.
Esse foi um exame que eu fiquei muito feliz de receber. Agora você consegue entender porque 90% dos casos de diabetes tipo 2 poderiam ser evitados se descobertos no início. Lembra, quanto mais tempo você demora para descobrir, porque a diabetes é uma doença assintomática, ela não demonstra sintomas no início. Por isso que é importante fazer os exames de rotina, insulina em jejum, glicose em jejum, índice ROMI-R, hemoglobina glicada. Esses são os exames que você tem que fazer para saber como está a sua saúde. Essa é a grande importância de você fazer os exames todos os anos e ver como é que está a situação. Manter atividade física, se alimentar com os alimentos que o seu corpo precisa, que seja saudável, baixo carboidrato. Esse é o grande recado que eu dou para você e eu queria desejar um ótimo Natal para vocês. Semana que vem a gente vai ter o último Diabetes News de 2020. Para quem não se inscreveu no canal, clique em se inscrever e ative o sininho. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Essa informação é muito importante, ela tem que ser levada à frente para a gente conseguir diminuir o número de pessoas que vêm a desenvolver diabetes, porque se a gente descobrir muito cedo, a gente consegue fazer igual esse exame que eu te mostrei, reverter e é uma pessoa a menos que vai vir a desenvolver a diabetes tipo 2. Então, muito obrigado por ter acompanhado todo esse vídeo. Escreve aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se tiver mais alguma dúvida pode escrever que no próximo Diabetes News eu já vou colocar a sua pergunta e a sua dúvida, explanação aqui para você entender, tá bom? Ótimo final de semana, nos vemos semana que vem com o último Diabetes News de 2020.